Fique agora com as informações do agronegócio. Eu vou conversar agora com a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva. Carolina, bom dia. Bom dia. E nós vamos conversar sobre um tema interessante, a nutrição e a gestação. É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como pode ser a alimentação das gestantes, né? De maneira geral, a gente sabe que mesmo a mulher, ela estando grávida, principalmente sendo do primeiro filho, ela procura, assim, dar uma moldadinha na comida, né? uma mexida na comida. Mas, de maneira geral, o que a gente observa é que depois de um certo tempo, parece que ela dá uma relaxada, né? Ou não? Depende, eu acho que a gente pode levar para os dois lados. Existem hoje várias gestantes que já procuram, antes de engravidar, ter uma alimentação mais saudável, até mesmo para ter uma gravidez correta, e outras não. Outras acabam comendo exageradamente, bebendo o que não pode, às vezes até fumando, que são algumas alterações que podem trazer risco para o bebê. Na experiência que você tem, principalmente com gestantes, com mulheres grávidas, elas, assim, de maneira geral, elas procuram uma orientação depois que estão grávidas ou não? A questão da procura da nutricionista após a gestação seria mais para o emagrecimento, justamente para ver o que pode, o que não pode comer, para não afetar a amamentação. Existe só esse caso. Agora, na questão de procurar uma nutricionista para realmente ter uma alimentação saudável, para dar nutrientes ao leite materno, aí é bem mais complicado. Dependendo da alimentação que a gestante come, essa alimentação, vamos supor, depois que a criança nasce, pode influenciar no comportamento da criança ou não? Totalmente, até porque o leite materno, tudo que a mãe come, o gosto da comida é repassado para o leite materno. Então a criança vai sentir o que a mãe comeu. Fora a questão de nutrientes, porque como a criança está em desenvolvimento, a gente precisa ter nutrientes necessários, tanto vitaminas quanto minerais, para a criança conseguir absorver do leite que ela está tomando, né? Então toda alimentação antes da gestação, durante a gestação e após a gestação interfere no comportamento da criança. Em propriedades rurais, em fazendas, por exemplo, a gente observa que basicamente isso não acontece, né? Quer dizer, do jeito que vem, vai. Exatamente. Existe aqui, assim, alguma orientação para esse pessoal, que principalmente para a mãe de primeira viagem, existe alguma orientação que você poderia falar para o pessoal? A primeira coisa que a gente tem que entender, Antônio, é que quando a gente começa uma gravidez, não há necessidade de comer por dois, igual todo mundo fala. Então, essa questão é o principal ponto. Não há necessidade uma desculpa, né? Tem uma desculpa. Não há essa necessidade de exagerar na alimentação. Carolina, muita gente fala assim, não, eu tenho que comer por dois, tal. Quer dizer, isso é tapeação, né? É tapeação, acaba sendo uma enganação, até porque a mulher fala, tô com desejo e tal. Lógico que a gente tem que respeitar o pedido que o corpo dela faz. Só que cada pessoa acaba tendo um tipo de alimentação. A pessoa que antes da gestação ela tá com sobrepeso, ela tem que ter alguns quilos a ser ganha até o final da gestação, né? Então, por trimestre, ela vai ganhar, por exemplo, de 8 a 10 quilos até o final da gestação. Correto? Agora, se a gestante ela está num peso adequado antes da gestação, a cada trimestre ela pode engordar até o final da gestação até 11 quilos. Então, não há necessidade de comer por dois, né, igual a gente falou, mas ela tem que saber se ela está adequada, o peso está adequado até o final da gestação ou não. E quais são os principais alimentos, nutrientes, né, que uma grávida deve ingerir? A grávida, principalmente, ela tem que ir à base de caloria, que a gente consegue através de carboidrato, vitaminas e minerais, que são através desses últimos, tanto vitamina quanto minerais, que a criança vai conseguir ter um desenvolvimento, principalmente neurológico. Então, às vezes, algumas gestantes começam a comer muita besteira. Então, a criança, a formação dela, né, ela pode ficar um pouco prejudicial por conta disso. E prejudica mesmo, né? Prejudica, porque a gente tem o tubo neural da criança, que é onde que forma toda a questão do sistema nervoso.
Quando a criança tem essa deficiência, ela pode crescer, pode nascer com algumas alterações. E quais são os principais alimentos que prejudicam? Muitas gestantes, elas não podem com álcool. Cafeína, encontrada tanto em café quanto no chás, também é prejudicial, porque a cafeína do café, do chá, ela há uma dilatação na placenta, né? E a questão também dos adoçantes. Os adoçantes, se for consumido em alta quantidade e dependendo do adoçante, principalmente aqueles com aspartame, pode trazer riscos ao bebê, inclusive gerar câncer. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a esses 3 ingredientes que a gente acabou de falar. Agora, tem um detalhe interessante. Tem mulher aí que fala para o marido, principalmente quando é o primeiro filho, eu quero jaca com mortadela, eu quero café misturado com guaraná, umas loucuras da vida. E tem muitas mulheres aí que têm enjoo, qualquer coisa enjoa. Isso é normal? É normal. Ou tem como balancear isso? É normal até um ponto. Até o terceiro trimestre é tranquilo a questão do enjoo. Só que se estiver continuando, tem algumas indicações que a gestante pode fazer que auxiliam na diminuição do enjoo. Principalmente, fracionar as refeições durante o dia, não comer uma quantidade exagerada em uma refeição só, consumir carboidratos de fácil digestão, bolacha, um bolo, um pão. Questão de líquido junto com a comida é bom evitar, sempre ingerir o líquido antes ou após a refeição com intervalo de 30 minutos. E uma coisa que ajuda bastante, que é de fácil acesso para todo mundo, é a questão de água com gengibre. O gengibre ele tem um poder de diminuir o enjoo tanto na gravidez como após a gravidez também. Então, de maneira geral, o enjoo ele pode ser controlado. O enjoo pode ser controlado e todas essas dicas que eu acabei de dar, elas minimizam esse enjoo. Agora, se tiver decorrente, estiver tendo muito enjoo, aí é bom procurar o médico. Tá certo. Doutora Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Obrigada, bom dia. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações, entre no nosso site www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.